Boa noite. Estão conseguindo me ouvir? Se alguém puder falar aí no chat, só para a gente poder começar. Hoje, então, nós vamos finalizar a última parte da pirâmide. Hoje nós vamos falar sobre cognição. Então, dentro da cognição são poucos os tópicos. Nós vamos falar sobre comportamento, atividade de vida diária e aprendizado acadêmico. Para começar, nós precisamos entender o que é a cognição. A cognição é a capacidade de processar informações e transformá-las em conhecimento com base em um conjunto de habilidades mentais e ou cerebrais, como a percepção, a atenção, a associação, a imaginação, o juízo, o raciocínio e a memória. E qual a importância da cognição na aprendizagem? A aprendizagem, ela é um processo cognitivo através do qual novas informações são adicionadas ao conhecimento de um indivíduo, ou seja, um processo que resulta no conhecimento sendo adquirido. Então, um dos principais pontos da ligação entre a cognição e a aprendizagem é a motivação. Então, quanto maior o estímulo cognitivo do ambiente que vai cercar o indivíduo, mais enfatizada será a aprendizagem de um novo comportamento. E, além dos estímulos naturais recebidos pelo cérebro a partir do ambiente, a cognição também pode ser desenvolvida e estimulada. E esse processo a gente chama de estimulação cognitiva. Então, essa estimulação cognitiva, ela tem como objetivo aprimorar as funções cognitivas, né? Como a memória, como o raciocínio, a capacidade de resolver problemas. E essa estimulação, ela pode acontecer através de exercícios, da prática de jogos e atividades, né? Até mesmo de exercícios físicos, quando fazemos um circuito para a criança e ela precisa entender como funciona, qual a ordem desse circuito e como ela vai desenvolvê-lo. E o comportamento é a maneira de se comportar, de reagir, de portar-se. E trata-se da forma de proceder das pessoas ou dos organismos perante aos estímulos e em relação ao entorno. Então, em relação ao ambiente. E existem diversos modos de comportamento que vão variar de acordo com as circunstâncias. Então, nós temos o comportamento consciente e o comportamento inconsciente. Então, o comportamento consciente vai ser aquele que a gente realiza na sequência de um processo de raciocínio. Esse tipo de comportamento, ele pode ser dado como exemplo o ato de cumprimentar uma pessoa na rua, né, quando cruzamos com ela. Quando a gente já vê aquela pessoa lá de longe, a gente já pensa, né, que nós vamos dar tchau, vamos cumprimentar essa pessoa. E o comportamento inconsciente, ele vai ocorrer de forma praticamente automática, né? Então, nós não precisamos planejar e pensar nesse comportamento anteriormente. Um exemplo de comportamento inconsciente é quando, por exemplo, alguma parte do nosso corpo coça e automaticamente a gente já leva a mão para coçar, né? Como, por exemplo, uma picada de mosquito.
Então, nós temos esses dois tipos de comportamento. Aquele que a gente planeja as ações e aquele que a gente realiza sem pensar. E nós temos também, né, atividades de vida diária, que vão ser aquelas que englobam o autocuidado, a mobilidade, a alimentação, a higiene pessoal, o vestir, o despir, o calçar. E as atividades de vida diária, elas estão relacionadas, né, ao autocuidado e à manutenção do corpo. E para a gente realizar cada uma dessas, nós precisamos ter uma boa cognição e um bom entendimento de comportamento. Porque, por exemplo, na hora de escovar os dentes, nós temos que seguir uma sequência. Ir até o banheiro, pegar a escova de dente, pegar a pasta, colocar a pasta na escova com uma quantidade adequada, depois abrir a nossa boca, levar a escova até a nossa boca, escovar os dentes, depois nós vamos lavar essa boca. Então, são uma sequência de ações. E para essas ações acontecerem de forma correta, nós precisamos de um bom cognitivo e precisamos que esses comportamentos estejam alinhados. Por exemplo, o ato de abrir a boca para escovar os dentes é um movimento que nós planejamos. Nós pegamos a escova já sabendo que temos que abrir aquela boca, né? Então, nós precisamos ter tudo isso muito bem alinhado para que depois a criança consiga a sua independência e a sua autonomia nas atividades de vida diária. Então, não adianta a gente querer essa autonomia e essa independência da criança se ela não tem esses conceitos pré-formados, se ela não consegue ter um bom entendimento de comandos, de sequência, ter uma boa memória, para saber qual passo a passo adequado. Então, tudo está interligado. E para que a criança consiga realizar essas atividades de vida diária com uma boa qualidade, nós precisamos anteriormente treinar o seu cognitivo. E como que nós vamos treinar o cognitivo dessa criança? Nós vamos fazer atividades como, por exemplo, o jogo de memória. Durante o dia a dia de vocês, solicite e dê comandos para a criança, como, por exemplo, vá até a cozinha e pegue uma colher para a mamãe, vá até o quarto e dentro da primeira gaveta pegue uma blusa branca. Então, comecem a dar comandos, sempre começando do comando mais simples para um comando mais elaborado. Isso tudo ajuda para quando essa criança começar a desempenhar essas atividades de vida diária de forma autônoma. Podemos fazer circuitos que, além de ser muito bom para a parte cognitiva, ajuda bastante na parte da coordenação motora. Então, utilizem a criatividade de vocês. Façam um circuito para que essa criança possa realizá-lo. Pegue uma cadeira para ela subir, para ela passar por baixo. Pegue travesseiro para essa criança, por exemplo, pular da cadeira em cima do travesseiro. Coloque uma vassoura deitada no chão e peça para a criança pular de um lado para o outro. Isso tudo ajuda a essa criança tanto a treinar o cognitivo quanto em relação ao movimento, né, e ao comportamento, e que vai ajudar futuramente na aquisição da independência e da autonomia dela. Então, podemos utilizar também os jogos com regras. As regras são muito importantes para que essa criança consiga entender o objetivo e o que precisa ser feito durante a execução daquela atividade.
A criança precisa ter esse entendimento de regras, o esperar a vez, a minha vez e a sua vez. Isso até mesmo brincando, né? Vamos colocar os animais para andar. Agora é a vez do seu animal andar. Agora é a vez do meu animal ir e você tem que esperar. Com meninos, nós podemos brincar, por exemplo, de trânsito, pegar carrinhos e ter que respeitar, né, o limite da onde o meu carrinho vai andar e aonde o carrinho dele vai andar. Então, nós podemos começar a trabalhar essa cognição com essas pequenas brincadeiras, mas que, no fundo, elas têm um intuito. E, aos poucos, nós vamos aprimorando, né? Uma coisa bem legal também é quando a criança é mais velha, já tem um cognitivo bom e já treinado, são as charadas, né? Os jogos do que é isso. Então, utilizem bastante o que vocês têm em casa mesmo e trabalhem a cognição dessa criança ao longo do dia e comece a dar independência nela. Peçam, por exemplo, para quando ela for beber uma água, ao final, levar esse copo até a cozinha, para que ela comece a ter autonomia, comece a desenvolver essa autonomia dela. Ensine ela a pegar água, aonde vai ficar, deixe em lugares que ela consiga pegar sozinha, para que aos poucos ela comece a ser independente. Não uma independência em que não vai precisar de vocês para nada, porque são crianças, mas que elas já comecem a ter até mesmo responsabilidades dentro de casa. E isso é muito simples, por exemplo, na questão do guardar os brinquedos. Então, vamos guardar os brinquedos e nesse guardar, você pode trabalhar a cognição, por exemplo, pedindo para ela separar os brinquedos. Então, dentro de determinado pote, nós vamos guardar os carrinhos. Dentro de determinado pote, nós vamos guardar as letras. Então, comece a sempre dar mais sentido nas ações dessa criança. E o aprendizado acadêmico, que engloba o ler, o escrever, o responder as perguntas. Geralmente, eu vejo muita dúvida em relação às crianças, né, que repetem muito o que as mães falam, o que a gente fala. Então, quando eu faço uma pergunta, ao invés de responder, repete aquela pergunta. E uma dica bem legal é, por exemplo, você perguntou à criança que cor é essa? Ela vai repetir que cor é essa? E aí você fale a resposta. Então, essa cor é o amarelo. E aí essa criança vai repetir. Essa cor é o amarelo. E quando ela repetir a resposta, aproveite para fazer a pergunta novamente. Que cor é essa? Porque aí ela já vai entender qual a resposta. E nesse treino diário de perguntas e respostas, ela vai acabar melhorando e deixando um pouco de repetir a pergunta ao invés de responder. Então, a respeito de cognição, eram essas definições de aprendizado acadêmico, de atividade de vida diária, comportamento e a importância dessa cognição. Hoje a aula é mais rapidinha, porque são poucos os conceitos. Então, eu vou estar abrindo agora para perguntas, para a gente conversar um pouquinho sobre cognição. Podem abrir o chat, ou então o áudio, fiquem à vontade. Yasmin, boa noite. Boa noite. Eu queria, como você explicou, eu realmente não tinha noção do que seria cognição, porque a terapeuta da minha filha, a psicóloga, ela trabalha com
comportamento cognitivo, cognitivo comportamental, algo assim. É isso que você explicou para a gente? Vem desses princípios, né? Do que é a cognição, do que é o comportamento, e a partir desses conceitos ela vai atuar. Ela me pede muito para eu dar função, dar comando para Maria Luísa, e eu faço muito com a minha filha. Tem algo que eu. Só que aí eu vi que você falou, tem coisa que eu uso mais assim. Eu vejo que ela não pede, ela me pega na minha mão, me leva para pegar algo. Por quê? Antes eu dava autonomia, como você explicou aí, eu deixava tudo mais perto para ela ir lá e pegar água. Só que aí eu não estava estimulando a fala dela. Uhum. Porque ela já não me pedia. Aí eu guardei tudo no alto, os biscoitos principalmente, e ela agora tem me puxado, e até eu forçar ela a falar, né? Forçar não, estimular ela a falar. Sim. Então, assim, até onde eu posso fazer autonomia e não buscar a fala? Essa que é a minha dúvida, no estimular. Você pode selecionar algumas coisas e deixar, né, para que ela faça. Então, na autonomia, você, por exemplo, pode estimular na hora de escovar o dente, deixa ela explorar um pouco a escova, mesmo que ela morda, coma um pouquinho de pasta, mas deixa ela usar um pouquinho sozinha. Na hora da alimentação, se você dá comida na boca dela, mesmo que você esteja dando, deixa uma colher na mão dela para que ela imite o movimento que você está fazendo. Utilize a independência em outras atividades. Entendi. Ela tem muita coisa que às vezes eu vou dar a função para ela, dar o comando, ela faz assim. Muitas vezes eu uso mais o não, né? Porque se eu for explicar o que ela tem que fazer, ela não, assim, não pode porque não, ela não presta atenção, mas quando eu falo não, ela já para, entendeu? Aí, no caso, isso é um comando, eu falar quando ela não pode e ela obedecer? Sim, só que ela está correspondendo, porque às vezes. Quando você fala às vezes minha dúvida é essa, se eu estou. Quando, por exemplo, você fala um não e ela automaticamente para de fazer o que ela está fazendo, é porque ela entendeu esse comando do não. Mas é sempre importante em relação ao não, depois que você falar e a criança obedecer, você explicar o porquê do não. Então, Entendi. se ela estava subindo em algum lugar perigoso, você falou não, quando ela parar, você fala, ó, você não pode subir aí, porque aí você vai se machucar, vai fazer dodói. Então, depois do não, sempre explique o porquê. Entendi. Então, assim, quando a criança não fala, no caso da minha filha, para a gente ter a resposta, se está funcionando esse trabalhar o cognitivo dela, pode ser por meio da imitação, né? Porque, Sim, igual sim. eu faço muita atividade no ano passado, você até nos cursos, você passou muita atividade de pareamento. Você dava no seu Instagram e eu sempre pedia por e-mail. E isso eu falava para ela, eu estava dando comando, ela fazia. Então, quer dizer que ela entendia, né? Sim, sim. Esses jogos de pareamento, por exemplo, são exemplos de treino de cognição. Ela entendeu que ela tem que colocar uma imagem em cima da outra, imagens semelhantes. Então, ela entendeu o objetivo daquela atividade, então ela tem uma boa cognição. Ela precisa treinar essa cognição dela para aprimorar, né? Então, é só uma questão de treino, de estar sempre fazendo essas atividades com ela. Tá. Ela adora, obrigada. Nada. Mais alguém tem alguma dúvida? Algum comentário? Bom, então
vamos encerrar a aula de hoje. A aula de hoje é mais rapidinha, porque são poucos conceitos. E na semana que vem, a nossa aula será sobre desfraude. Então, não percam. Eu vou ensinar aí o passo a passo. Quando que a gente sabe que a criança pode iniciar esse desfraude, o que ela precisa ter para iniciar. E qualquer dúvida que tenha ficado, qualquer coisa, é só me chamar no WhatsApp. E assim que a aula estiver disponível lá no YouTube, eu mando o link para vocês. Boa noite e até semana que vem.